ponto antes que talvez pareça meio óbvio para a gente, olhando o contexto, olhando quem esses jovens eram judeus, eram fiéis a Deus. A gente sabe da história deles lá no início, quando eles foram levados para a Babilônia, que eles não quiseram comer as iguarias do rei, comeram só vegetais, porque queriam manter a sua vida diante de Deus. Mas, e se fosse eu e você? E se essa história aconteceu conosco essa semana? E se essa semana algo que não agrada a Deus, algo que era naquela época era adorar um outro Deus, uma estátua lá, mas que para nós pode ser um pecado, pode ser um desejo da nossa carne, que desagrada a Deus, que enfurece Deus, que entristece Deus. E se ao longo dessa semana, desse mês, de hoje, de ontem, algo que toca e que envolve talvez algo dentro de nós que nos afasta de Deus, tenha nos feito nos dobrar diante de algo que desagrada a Deus. Talvez essa semana, irmãos, alguém, ou muitos, ou poucos de nós, se dobraram diante de uma estátua, se dobraram diante de um pecado, disseram sim para algo que desagrada a Deus, disseram sim para algo que te afasta de Deus, disseram sim para um convite, disseram sim para uma imagem, disseram sim para um olhar, disseram sim para algo numa rede social, disseram sim para um julgamento, disseram sim para algo que naquele momento era uma estátua lá, e que não, talvez movido pela nossa carne, talvez movido por uma consequência, como era o caso deles, talvez você se dobrou diante de algo que desagrada a Deus para não ferir alguém, para não deixar alguém triste, para não perder um negócio, para não perder algo que fosse relevante para ti, ou que até tivesse uma consequência na tua vida. Poxa, eu fiz algo de errado que eu deveria falar para o meu esposo, para minha esposa, mas se eu falar, vai ser pior que a fornalha de fogo. É melhor eu entrar na fornalha de fogo. Irmãos, todo pecado que a gente comete, existem pecados que você não precisa confessar para alguém. Existem pecados que você, diante de Deus, está tudo resolvido. Mas quando o pecado envolve alguém, como é o caso de um casamento, um pecado na carne, por exemplo, você tem que falar para a pessoa. Se você olhou que não devia, olhou para quem não devia, falou que não devia com alguém, errou, assistiu coisa errada, fez. Nesse caso você não pecou só contigo, você deve satisfação para alguém, certo? Mas que pode ser uma consequência inclusive pior que fornalha de fogo, não estou dizendo, mas que vai, irmãos, trazer vida. Toda vez, irmãos, que nós fazemos algo que é muito difícil, mas que vai em direção, eu falei isso 2 vezes essa semana para pessoas diferentes. Eu disse, toda vez que nós vamos estar apitando o agudo, toda vez que a gente vai em direção a cumprir princípios da palavra, seja algo que pode gerar alguma consequência, mas você está indo para cumprir princípios, fica tranquilo, Deus ele vai te honrar. Agora, toda vez que nós quebramos princípios, o princípio nos quebra. Se você fizer algo para corrigir um erro, se você fizer algo que você fez e que talvez vai trazer alguma consequência, mas você está indo para fazer algo que é reto, que é certo, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Mas essa história, irmãos, ela se aplica conosco nos nossos dias. Muitas vezes nós nos dobramos diante de coisas, diante de pecados, diante de coisas que desagradam a Deus, diante de decisões que muitas vezes nós não temos coragem de tomar para dizer não para algo que vai nos levar ao pecado.
Esses jovens aqui, irmãos, aqui eles não se dobraram diante de uma estátua, mas no capítulo 1 de Daniel, são os mesmos jovens que foram selecionados pelo rei para serem governantes e que aprenderiam toda a cultura da Babilônia. A Babilônia governava vários países naquela época, e aqueles jovens, eles disseram: olha, nós não queremos comer da comida do rei. O que era a comida do rei? Eram coisas muito gostosas, eram coisas muito boas, que provavelmente, né, um gordinho tentando se recuperar ia dizer: tá bom, essa parte nós vamos, né? Mas eles disseram: não, nós não queremos participar da mesa do rei, porque nós entendemos que nós vamos se contaminar com isso. E você acha, irmãos, que eles iam se contaminar porque tinha algo que ia matar eles fisicamente? Não. Mas eles entenderam que naquele momento era um processo onde o rei estava tentando incutir a cultura babilônica nele. Eles entenderam que comer na mesa do rei, as coisas do rei, fariam com que eles começassem a se corromper. Então não era um pecado, talvez necessariamente, eu não sei o que tinha naquela mesa, talvez nem fosse, se tivesse lá nem fosse pecado. Mas eles entenderam que aquilo poderia levá-los ao pecado. E a palavra diz que eles comem legumes e tomam água, e que a aparência deles era melhor que a dos outros. Então, irmãos, a decisão pelo que é certo, muitas vezes ela já vem muito antes. Deus vai te colocar em uma situação onde você vai conseguir se dobrar diante de não se dobrar diante de uma situação que custaria a vida deles, a partir de decisões tomadas muito antes, a partir de caminhos que você decide trilhar, e de coisas que você começa a dizer não para a tua carne e começa a dizer sim para Deus. A tua carne, muitas vezes ela não vai querer vir no culto, e está tudo certo. Você não tem vontade de trabalhar todos os dias, mas você vai, porque você sabe que precisa, porque você é descontado, porque sei lá, porque senão não vai vender. Mas você vai. A tua carne não quer, às vezes está gripada, às vezes não está bem, mas vai. A nossa carne, irmãos, nós temos que, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes enfrentá-la, muitas vezes dizer não, muitas vezes dizer: eu não vou em determinado lugar porque eu sei que isso vai me levar a conversar com determinada pessoa que me leva ao pecado, que me leva a assuntos que podem me fazer pecar. Quando a Bíblia fala de nós fugir da aparência do mal, é isso. E esses jovens, eles tinham isso no DNA deles. E aí, quando eles são colocados em uma situação onde custaria a vida deles, eles disseram: não, nós não vamos nos dobrar. Talvez um dia, irmãos, você vai ser colocado diante de uma tentação que pode custar a tua vida. E se você estiver preparado, você vai vencer essa tentação. Se você estiver buscando Deus, Deus vai te falar. A palavra diz que sobremaneira não virá sobre nós tentação maior do que a que nós podemos suportar. A palavra diz. Deus nunca vai colocar algo na tua vida para você ser tentado que você não consiga suportar. Agora, se você viver uma vida de qualquer jeito, infelizmente você vai cair. Deus não vai colocar uma prova dessas para os meninos lá de trás, mas agora eles já eram homens, agora já tinha passado o tempo, agora eles já tinham consolidado a fé deles. E agora era o grande teste. Vocês adoram a imagem ou vão para a fornalha? E aí o rei diz: façam, porque quem poderá livrar vocês das minhas mãos? E aí olha a resposta, irmãos. Que nosso ano de 2026 ele tenha convicções como eles tinham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Ou seja, irmãos, eles estavam tranquilos. Quando a prova veio, quando a dificuldade veio, quando a provação veio, pode ser uma tentação, pode ser uma prova financeira, pode ser uma prova no teu casamento, pode ser uma prova de algo que está acontecendo na tua vida, eles estavam tranquilos, eles disseram: a gente nem vai se defender. Aí a segunda coisa que eles falam: e se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá nos livrar das tuas mãos, ó Rei. Confiança, irmãos. Quando você for colocado numa provação, quando você for colocado numa situação de dificuldade, se você tiver uma caminhada com Deus, se você tiver raízes com Deus, quando a prova vier, e a prova vem, irmãos, a palavra diz que nós
seremos provados, inclusive por Deus, a nossa fé. A prova vai vir, irmãos. Eu não sei na medida que vai ser, na área que vai ser, mas ela vai vir. E a gente tem que fazer a prova, ou a gente é o quê? Aprovado, ou é reprovado. E quando é reprovado, tem que fazer de novo a prova. Né? Mas a palavra diz que quando nós somos aprovados, lá em Tiago está escrito isso, quando nós somos aprovados, isso produz em nós perseverança, confiança. E diz que nós passamos a ser íntegros na presença de Deus. O que é ser íntegro, irmãos? É ser inteiro. É ser alguém que não tem outras coisas misturadas. Você está com Deus como eles estavam aqui. Eles disseram, se o Deus a quem a gente quiser, se o Deus a quem a gente serve quiser, Ele vai nos livrar. E aí eles dizem, mas saiba que se Ele não nos livrar, olha aqui, irmãos, aqui é um nível mais profundo. Aqui é quando a gente consegue entender. Sabe, tem uma música, não sei se você vai lembrar, se Deus fizer, Ele é Deus. Já escutou? Se não fizer. Quando a gente consegue chegar num nível onde as coisas não acontecem como a gente quer, e a gente continua adorando Deus porque Ele é Deus, e não porque está acontecendo exatamente o que eu quero, a gente está num nível de dependência de Deus que nós temos que chegar, se não chegamos ainda. Eles disseram, e se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e não adoraremos a imagem que mandaste erguer. Quando nós conseguimos adorar a Deus, quando nós conseguimos confiar, irmãos, em Deus, quando as coisas não estão indo conforme nós queremos, ou não aconteceu no prazo que nós queremos, né? Daqui a pouco Deus tem a vitória aqui, mas nós estamos aqui, tem que passar mais um mês, uma semana, 2 meses, mas a gente consegue, irmãos, dizer para a circunstância, dizer para a luta, dizer para o problema, que eu não vou abrir mão de Deus, independente de como vai terminar essa história. Eu não vou abrir mão de Deus, independente da minha empresa quebrar, eu não vou abrir mão de Deus. Independente do meu casamento acabar, independente de alguma coisa muito ruim acontecer na minha vida, eu não vou abrir mão de Deus. Quando a gente consegue chegar nesses níveis, irmãos, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Eu fico imaginando Deus no céu, e Ele está em todos os lugares, Ele enxerga o que todo mundo está pensando ao mesmo tempo. Ele está vendo na terra um monte de gente errar, fazer um monte de bobagem, está se curando de uma ressaca agora de manhã, um monte de coisa. Mas Deus vê alguém que está sendo provado e que Ele está permitindo e Ele está acompanhando. Ele não é um pai distante, irmãos. Ele é um pai que está acompanhando a prova do aluno, do filho. Ele está lá do ladinho. E aí está dando tudo errado. Está no momento da prova mais difícil. E aí esse filho olha e diz para a circunstância, para o problema, e diz, olha, independente de como isso aqui vai terminar, eu não vou deixar meu Deus. Independente de a situação acontecer do jeito que eu quero, eu vou continuar servindo esse Deus. Porque eu não sirvo Ele porque Ele me dá algo, eu não sirvo Ele porque Ele me deu a casa, o trabalho, eu não sirvo Ele por causa disso. Eu não sirvo Ele porque Ele me deu paz, que Ele me deu alegria, eu sirvo Ele porque Ele é meu Deus. Porque eu vou passar a eternidade com Ele. Eu fico pensando quando Deus vê pessoas de coragem e que se posicionam, que são convictas como esses jovens eram. Aí Deus fez o que nessa história, irmãos? Aí o rei manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. A palavra diz que os homens que estavam escoltando os 3 para ser lançados na fornalha morrem com o calor que tinha lá. Versículo 24, 23. E estes caíram amarrados dentro de uma fornalha, na fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Quando nós, irmãos, conseguimos, em meio às nossas dificuldades, irmãos, a gente tem muito problema. O Kelvin está aqui hoje, semana, eu disse, cara, pega uma senha. Hoje deu de problema. Eu disse,
confronto sozinho, né? Pega umas tem. A gente tem um monte de problema, você tem, eu também tenho. Mas quando a gente consegue confiar em Deus, mesmo diante das batalhas, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das provas difíceis que muitas vezes nós passamos, e às vezes elas são geradas por Deus, às vezes são geradas por nós mesmos, né? Os problemas, e Deus permite acontecer, né? Mas quando nós, irmãos, verdadeiramente nós entregamos para Deus, verdadeiramente nossos olhos estão em Deus, acontece o que aconteceu aqui. Deus vai contigo para a batalha, Deus vai contigo para a prova, Deus vai contigo para o fogo. E a palavra diz que entraram 3 homens desamarrados, naquele momento existiam 4 homens desamarrados. A única coisa que o fogo consumiu, irmãos, foi as tiras que prendiam as mãos deles. O resto, a gente vai ver, a palavra diz, então Nabucodonosor se aproximou da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo. Quando Deus entra na jogada, irmãos, as mesmas pessoas que vão te dizer se esse teu Deus pode te... Que Deus que pode te tirar dessa situação que tu tá, que Deus que vai te tirar dessa crise que tu tá, aquela mesma pessoa disse, chamou eles pelo nome e disse: servos do Deus Altíssimo. Quando Deus operar, irmãos, na tua vida em 2026, pessoas que duvidaram, pessoas que falaram, talvez pessoas que torceram pelo teu mal, para que as coisas não dessem certo, para que o teu casamento acabasse, para que o teu negócio quebrasse, para que a tua vida financeira ruísse, para que a tua saúde piorasse, para que a tua depressão te matasse. Essas mesmas pessoas, talvez, irmãos, vão dizer: nossa, como tu está diferente, nossa, tu conseguiu vencer, nossa, tu passou por aquele problema, hoje está bem. E aí, irmãos, Deus é agradecido, e aí Deus é honrado nas nossas vidas. A palavra diz que eles saíram do fogo, e os sátrapas e prefeitos, os governadores e os conselheiros se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não tinha nem cheiro de fogo neles, irmãos. Sabe o que é isso? É quando a gente passa pela circunstância que Deus provou, que Deus permitiu, não fica nem cheiro do problema, não fica nem cheiro da circunstância. Eu lembro de uma vez, a mãe não está aqui hoje, né? Não. Mas eu lembro que tinha períodos muito difíceis na nossa infância lá. Eu lembro da mãe chorando o tempo inteiro, e era difícil mesmo. Eu lembro que uma vez ela recebeu uma palavra que ela não lembraria como era o sofrimento dela, que ela não ia lembrar tamanhas coisas boas que Deus ia colocar na vida dela. E é isso, irmãos, é a dificuldade, é o problema que você está passando hoje. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai colocar sobre ti algo especial, se você confiar nele, se você ficar firme nele nos momentos de dificuldade. Ele vai fazer você ser tão abençoado, que a dor talvez que você sente hoje, que o medo talvez que você sente, que o sentimento de perda, que talvez te faça perder o sono, não sei o que você passa, mas que você nem vai sentir o cheiro, não vai nem lembrar de como era. Imagina, irmãos, entrar numa fornalha de fogo que os homens morreram jogando eles de tão quente e não sentir cheiro de fogo. Quando eu faço churrasco, normalmente eu saio defumadinho, né? A gente sempre não tem como não, né? Mesmo que você seja um bom churrasqueiro, né? Ou nem tanto, deixa o pãozinho de água, jarretinha de couro, né? Mas a gente fica com cheiro, irmãos. Tu imagina entrar dentro do fogo? Não tenta fazer isso, né? Se for lá atrás, né? Mas a gente sentiria cheiro de fogo. Mas quando o milagre vem de Deus, irmãos, quando a bênção vem do Senhor sobre as nossas vidas, quando o milagre vem dele, você não vai nem sentir cheiro do problema, você não vai nem se lembrar de como era a dor daquele momento que você passou. Disse então o rei Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele,
desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto a outros deuses que não fosse o próprio Deus. Por isso eu decreto, olha, o rei emitiu um decreto, que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Sabe, irmãos, existem circunstâncias, e talvez você passou em 2025. 2025 para mim foi um ano bem desafiador. Como fazia alguns que não eram, bem desafiador. Talvez para alguns foi também. E às vezes quando a gente vive um ano mais difícil, a gente não para pensar o quanto esse ano difícil nos preparou para aquilo que Deus queria fazer. O quanto esse ano difícil, irmãos, fez da gente fortes. O quanto esse ano difícil fez da gente disciplinados. O quanto esse ano difícil fez você estar aqui hoje. Talvez, eu sei que muitos estão de férias, louvado seja Deus, né? Quem está aproveitando. Mas você estava aqui e podia ter decidido não estar. E como eu falei na oração, se você está aqui, irmão, hoje, nessa manhã, é porque Deus fez algo especial na tua vida nesse ano. E talvez esse ano foi a tua preparação. Talvez esse ano foi a prova. Talvez você está aqui hoje, irmãos, foi a prova de Deus. Talvez você não tinha vontade de vir hoje de manhã. Talvez você não estava legal, você estava triste, você disse, o último do ano. E talvez você venceu a prova de estar aqui. E Deus, Ele tem... 2026 é o nosso ano, irmãos. É um ano de avanço. É um ano de não parar. É um ano de nós crescermos. E talvez esse 2025, se foi difícil para ti, foi um ano de preparação para o teu 2026. Se foi um ano abençoado, 2026 vai ser ainda mais. Deus, Ele sempre tem algo novo. E se teu 2026 você ainda passar por lutas, irmãos, glorifique a Deus. Porque olha só o que a luta faz sobre nós. Então, versículo 30. Então, o rei fez o quê? Está aí? O rei fez o quê? O que está na tradução lá? Prosperar. Qual o verbo ali? Prosperar. E o rei fez Abednego, Sadraque e Mesaque prosperar na província da Babilônia. A minha tradução diz: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra disso, irmãos? A prova, a luta, a dificuldade não é para te matar, é para te abençoar, é para te promover, é para te trocar de nível, é para te fazer Deus ser engrandecido. E é isso, irmãos. Mas você, ao longo de 2026, você terá que dizer não para algumas estátuas. Você terá que dizer não para alguns pecados. Você vai ter que dizer não para algumas vontades da tua carne. E sim para a vontade de Deus. Eu não sei, irmãos, como está o teu ano, como foi o teu ano. Ele ainda não terminou. Deus pode fazer milagre, tem 13 dias ainda. Você está esperando ainda alguns aí. Só não judicial, que acho que está tudo em recesso. Se tem alguma causa na justiça, essa você vai ter que esperar um pouco. Mas, se você viver uma vida com Deus, irmãos, em 2026, pode ter certeza que Deus vai fazer milagre. Pode ter certeza que se você for para o fogo, Ele vai junto contigo no fogo. Mas o fogo não vai te destruir. O fogo não vai nem tocar no fio de cabelo teu. O fogo só vai tirar as amarras. Foi a única coisa que Ele fez, para que eles pudessem sair da fornalha livres e Deus ser engrandecido. Amém? Vou pedir que você se coloque de pé. Nós vamos falar com Deus agora. Glória a Deus. Talvez enquanto essa palavra, irmãos, foi falada, o
Espírito Santo falou com você talvez sobre alguns momentos do teu ano, talvez onde você se dobrou diante de algum altar, diante de algo que não era Deus, diante de algo que não agradou a Deus. Talvez na tua vida ainda, irmãos, exista algum pecado que você precisa renunciar, que você precisa se arrepender, que você precisa dizer: Deus, me perdoa por esse pecado e me ajuda a vencer, Deus, porque talvez eu já luto contra ele há algum tempo e não tenho conseguido vencer. Reconhece que você é fraco, reconhece que você não consegue e peça a ajuda de Deus, e Ele vai fazer você ser mais que vencedor. Talvez esse ano de 2026 você será colocado diante de situações de prova, onde talvez você terá a opção de se dobrar diante de algo que desagrade a Deus, diante de algo que vai te afastar de Deus. Talvez é uma amizade, irmãos. Pastor, uma amizade pode me levar para longe de Deus? Pode. Eu vou te dizer algo, irmãos, do Espírito Santo para ti. Não tem problema nenhum você ser amigo de pessoas que não têm a mesma fé que você. Não tem problema nenhum. Agora, para você ser amigo dessas pessoas, você precisa negar a sua fé. Você precisa ser outra pessoa. Essa amizade não está fazendo bem para você. Mas Deus, Ele quer, irmãos, o nosso coração por inteiro. Talvez esse ano de 2025 o teu coração não foi 80% do Senhor. Mas não pode, irmãos. Você vai ver ao longo da palavra tantas passagens onde Deus diz: quando Ele não me adorou de todo o coração, Ele caiu, Ele se afastou. Deus precisa de todo o teu coração em 2026, irmãos. 2026 vai ser um ano tão grande. Eu tenho certeza, irmãos, que nós teremos testemunhos tão lindos no culto da virada do ano que vem aqui. Mas você precisa estar com Deus, irmãos, porque não adianta Ele te dar o mundo inteiro e você perder a tua alma. Não adianta Deus prosperar o teu caminho, Deus curar teu casamento, Deus curar a tua depressão, se você estiver longe dele, irmãos. Se você decidir, talvez pelas circunstâncias, por estar tudo bem, você não precisar mais domingo de manhã do Senhor, você não precisar mais orar na tua casa, você não precisar mais da palavra, Ele vai ter todo o prazer em te abençoar em 2026. Ele está enxergando, irmãos, Ele já leu todos os projetos que estão no óleo, todos os projetos que estão nos corações de vocês. Muitos deles, irmãos, Ele colocou, talvez você nem tinha coragem de ter um projeto assim, mas quando você estava colocando lá, Deus disse: pode botar, coloca aí, coloca um pouco mais, porque eu vou contigo nesse ano. Mas para isso, irmãos, para você ter um Deus que vai contigo nas batalhas, que vai contigo na fornalha, irmãos, você precisa estar convicto da tua fé. Você precisa buscar Deus antes das coisas. Você precisa querer Deus acima das bênçãos dEle. Você precisa querer os pés do Senhor acima do favor das mãos dEle. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra seja viva e eficaz nessa manhã. E todos, Senhor, aqueles que aqui estão, Senhor, possam receber, que precisam, Senhor, se posicionar, que precisam, Senhor, colocar o seu coração por inteiro diante do Senhor, que não podem talvez mais continuar se dobrando diante, Senhor, de altares, diante de estátuas, diante do pecado, Senhor, que tem feito essa pessoa ter altos e baixos. Mas que, Senhor, quando ela estiver bem, quando ela estiver firme, quando ela estiver com seus passos firmes na rocha, seja a prova que vier, seja uma prova, Senhor, que vem talvez para causar a morte, essa prova vai promover, essa prova vai prosperar, como diz a palavra, essa prova vai abençoar, essa prova vai levar para um nível mais alto. Mas será para a honra e glória do Teu nome. Não será, Senhor, para a nossa vaidade. Não será para eu dizer que eu tenho, que eu posso, que eu aconteço. Mas será, Senhor, assim como foi na vida deles. Para que se emitam decretos, para que se emitam opiniões, para que falem da gente, mas que tenham que engrandecer o Teu nome quando falarem. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, para Ti esse ano de 2026. E nessa oração, Senhor, eu apresento também esses projetos de vida, Senhor, que estão, Senhor, mergulhados nesse óleo, Senhor, e aqueles que ainda virão. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai,
Que esse óleo represente, Senhor, a Tua presença. Que, Senhor, nós possamos mergulhar os nossos sonhos, as nossas metas, a nossa vida, a nossa dependência, Senhor, no Teu óleo, na Tua presença, na Tua unção. E que 2026, Senhor, seja o Teu ano. Seja o ano, Senhor, onde nós vamos olhar para trás e nós vamos Te louvar. E dizer, Senhor, assim como naquele salmo tão lindo que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu creio, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre cada família aqui representada. Eu declaro, Senhor, sobre cada sonho, sobre cada projeto. Eu declaro, Senhor, sobre os Teus propósitos alinhados, Senhor, na vida de cada pessoa aqui. Que nós possamos viver um ano de sobrenatural. Não, Senhor, só aquilo que a nossa capacidade, Senhor, que Tu nos confiaste, os talentos podem gerar. Mas que seja um ano, Senhor, onde Tu esteja conosco no fogo. E que talvez, Senhor, esse fogo, no fim dele, Senhor, a saída dele seja, Senhor, grandes níveis. Sejam casamentos renovados. Sejam, Senhor, curas. Senhor, sejam milagres. Sejam depressões sendo curadas. Senhor, sejam remédios sendo, Senhor, tirados pelos médicos que não são mais necessários. Sejam, Senhor, vidas financeiras prósperas. Sejam dívidas sendo liquidadas. Sejam, Senhor, decisões acertadas. Sejam filhos, Senhor, sendo abençoados pelos pais. Senhor, em nome de Jesus. Seja um ano, Senhor, onde nós produzamos para o Teu reino. Seja um ano, Senhor, onde nós possamos ganhar almas. Seja um ano, Senhor, onde nós possamos Te servir na Tua casa e fora dela. Seja um ano, Senhor, onde essa igreja possa, Senhor, sair, Senhor, das quatro paredes e, Senhor, levar, Senhor, o Evangelho àqueles que precisam. E que o Teu nome, Senhor, como o Senhor foi emitido por aquele rei, louvado seja o Deus do Tiago, do João, do Pedro, da Maria, nesse ano que está por chegar. Muito obrigado, Deus. E em Ti, Senhor, nós colocamos a nossa confiança. Em Ti, Senhor, nós dedicamos o nosso ano. Na Tua presença, no Teu óleo, Senhor, nós dedicamos, Senhor, o nosso 2026. E que o Teu nome seja engrandecido através desse ano que está por chegar. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Pode sentar. Chama as crianças. Glória a Deus. Nós vamos dar uns recadinhos. Glória a Deus. Irmãos, sobre os projetos de vida, então a gente falou já. Se você ainda não trouxe, se você quiser tá lá atrás, né? Ali atrás se você não pegou ali, quiser pegar, a gente faz o quê? O projeto ele tem várias áreas da vida, então você vai colocar diante de Deus aquilo que você quer, tira uma fotinho ou faz uma cópia para você guardar com você, e a gente está colocando diante de Deus. Vamos orar até o final de janeiro, né, pelos projetos de vida. Irmãos, culto da virada, tá aí, Nath? Culto da virada, quarta-feira, dia 31, às 10 da noite. Se você estiver aqui pela cidade, ou se estiver voltando, né, com nós, esteja conosco lá em Bom Retiro. A igreja de Bom Retiro fica na rua principal, pertinho do posto do Astor, no posto BR que tem lá. A gente, né, manda a localização no grupo. O culto vai ser às 10 da noite. Como que é o culto da virada, pastor? É um culto onde tem louvor, palavra, testemunhos. Se você sentir de dar um testemunho, dê um testemunho. O testemunho edifica a vida dos irmãos. Então, 5 para meia-noite, nós dobramos o nosso joelho diante de Deus. E até meia-noite 5, nós oramos, agradecemos e entregamos o nosso nome na presença de Deus. Se você quiser, puder, vai ser bênção. Você está conosco lá. E você pode ir, não precisa dar nome, nada. Mas nós vamos ter uma confraternização antes do culto, que vai começar às 7 horas lá na igreja. O que vai ter, pastor? Churrasco, lentilha, pãozinho, alguma coisinha a mais lá, que daí esse nós vamos dividir e começa às 19 horas. Se você vai participar dessa parte conosco, já fica direto para o culto, a gente fica lá, vai começar a preparar as coisas às 7, então vamos jantar por umas 8, 8 e meia, e a gente fica para o culto às 10. Se você estiver por lá, se você puder, esse sim, você dá um nome para mim, ou chama lá no grupo,
a Carol tá aqui, a Fê, o Alessandro, dá um nome para alguém para a gente colocar, porque a gente tem que se organizar. E depois do culto, né, que termina meia-noite 5, a gente vai ter lá umas frutas, umas coisas para começar o sorvete. Nós vamos cortar. Não, brincadeira. Então, o sorvete também. Tem que ajudar o Martin a comprar os sorvetes lá. Então a gente vai ter isso depois do culto. Esse não vai ter custo, a igreja está oferecendo. Então se você quiser participar conosco, vai ser bem, vai ser lá na igreja também. Tem ar-condicionado, fica tranquilo, vai ser isso. Amém? A nossa Santa Ceia, irmãos, vai ser dia 11, tá? Não vai ser no dia 4, será no dia 11, tá? Nós teremos um quórum maior já, sei que bastante gente está indo pro litoral agora, então nós vamos fazer dia 11 o nosso culto de Santa Ceia aqui. E já domingo que vem culto normal, nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica do culto. Vou ter que falar. Não, fica tranquilo, sabe? Se você quiser falar bem, né? Vou te dar uma oportunidade. Quer cantar? Estou sabendo que tem uns cantores aí no meio, mano. Nós vamos chamar aqui na frente. Assim. Bom, sobe para cantar. Brincadeira. Como que vai ser a nova dinâmica do culto? Às 9 horas, que horas? Às 9 horas o culto começará, tá? Começará com louvor. Então se você estiver ali pelo café e você vê que a Paulinha começou a tocar o violão, disse bom dia irmãos, passei de conversa, que você larga tudo que você está fazendo e vem para cá, porque está começando. Então nós vamos botar 5 para as 9 o cronômetro aqui e 9 horas a gente vai começar. Então vai ter 2 louvores, aí nós vamos ter uma abertura, depois teremos mais alguns louvores. Nós vamos aumentar um pouco o tempo de louvor que nós estamos perdendo com o atraso histórico dessa igreja, né, irmãos? Então nós temos que começar às 9. Vamos colocar isso. Aí você se organiza para chegar 15 para as 9, 20 para as 9, come um pão de queijo, toma um café, conversa com as pessoas e vai ser bem isso. Amém? Jovens, dia 17, né? Jovens, mais jovens, menos jovens, dia 17. E faz tempo que eu não falo, né, irmãos? Mas nós temos que retomar o assunto legendários aqui, né? O Jean-Ri, o Mário, o Paulo, né? Acho que tem uns novos, o Francis aí chegou assim, né? Temos que retomar esse movimento, né? Aí o Douglas, quem mais que tá aqui que fez outros legendários, não aí, na praia, acho que só o Douglas aí. Mas Diegão, tu precisa, homemzinho, vai ser uma prova para ti, mas vai ser bem. Venha falar comigo sobre Legendários, irmãos. É um movimento tão abençoado e que tem transformado tantas vidas, tantas famílias. E você vai ser muito abençoado. Eu sou pastor, para mim foi muito importante ter feito. Então, com certeza, qualquer homem que for, né, Douglas, vai ser muito abençoado. Para aí a gente tem priorizado a edição do Litoral, que é uma edição que a gente conhece os pastores que organizam lá, que são bênçãos. Então, acho que em fevereiro, se não já na memória, tem uma etapa. Então você vem falar comigo porque tem que se inscrever um mês antes, porque já começa 21 dias antes, os homens e as mulheres em oração, né? As mulheres têm um grupo, por 21 dias elas ficam orando, acho que às 6 da manhã, acho que é alguma coisa assim, né? 6 da manhã, né, Vini? Ana Júlia? 6 da manhã? Acho que 6 às 7 as mulheres oram pelos maridos por 21 dias. Então, não é só os homens, as mulheres também participam, né? E é benção. Amém? Visitantes, você que está aqui pela primeira vez, vem aqui na frente, a gente vai fazer uma oração especial para você, para abençoar a sua vida como igreja. Glória a Deus pelos nossos visitantes hoje. Michelangelo, né? Nome chique, hein? Eu tenho um nome assim, né? A igreja estende as mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pelo presente que tu nos dá, Senhor, nesse último culto de domingo, Senhor, com esses visitantes aqui. E que, Senhor, são filhos amados e que tu conheces o coração de cada um deles e o porquê, Senhor, eles estão aqui hoje. Não foi, Senhor, porque alguém convidou, não foi, Senhor, por motivo nenhum, mas pelo teu amor por eles. E eu te peço, Senhor, como igreja, nós viemos te pedir, abençoa, Senhor, cada um deles. Abençoa, Senhor, a vida deles. Eu não sei, Senhor, o que eles estão precisando, o que, Senhor, tudo os céus conseguem enxergar que é necessário para a vida deles. Mas como, Senhor, igreja, nós oramos, abençoe a vida deles. Que eles possam sair daqui hoje, Senhor, com uma bênção especial. Que eles possam sair daqui hoje com algo diferente, Senhor, sobre a sua vida.
Eu sei, Senhor, que Tu acrescentaste coisas durante a palavra, os louvores, as orações. Mas nós te pedimos, Senhor, que dos céus possa vir algo especial sobre a vida deles. Que do céu, Senhor, eles possam receber algo, Senhor, que só Tu pode dar, Senhor, que só Tu pode colocar, Senhor, que Tu possa visitar no mais íntimo, Senhor, do coração, da alma, Senhor, aquilo que precisa ser curado, que precisa ser tocado, Senhor. Nós te pedimos que nessa manhã Tu possa abençoar cada um e que, Senhor, eles possam levar algo dos céus especial sobre a vida deles. Senhor, muito obrigado e que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido através da vida deles, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos. Aqui do lado tem uma lembrancinha do lado esquerdo para vocês. Uma salva de palmas para Jesus. Sejam sempre bem-vindos. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quem já sabe que vai no culto da virada, levanta a mão, só para ter uma ideia. Ô galera, vocês estão todos na praia? Vou relembrar aí lá no grupo. Falando em grupo, Nath, põe o QR Code do grupo. Tem bastante gente que não está no grupo da igreja, irmãos. Vou pedir que, se você puder, entre. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite. No máximo, domingo de manhã eu ponho uma fotinha ali, né, para lembrar você do culto. Mas sempre são recados, sempre são coisas importantes. Então, se você não está no nosso grupo da igreja, só lê o QR Code, você já entra direto lá. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem nada de grego, de inter, de nada. É só recados que são importantes. Amém? Levanta tuas mãos para os céus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por cada pessoa que esteve aqui. Senhor, eu sei que essa manhã, Senhor, foi marcada nos céus sobre cada pessoa que estava aqui hoje. Eu te peço, Deus, que Tu honre, Senhor, a vida de cada um. Que esses últimos dias, Senhor, que essa semana, o início de 2026, Senhor,